É bom, é uma maravilha, mas para colher precisa plantar. Para plantar precisa de um canteiro, de uma horta, de um vaso, precisa saber como plantar. Então no vídeo de hoje nós vamos aí mostrar para vocês o passo a passo. Estamos aqui fazendo mais um canteiro da nossa horta e vamos mostrar como vocês podem ter aí uma horta na casa de vocês. Em canteiro ou em vaso, a gente vai mostrar a opção em vaso também. Mas se você não me conhece, eu sou a Vivi, esse é o canal Ser Sustentável, então se inscreva, deixa seu like e vamos juntos saber como fazer um canteiro, como fazer uma horta do zero, uma horta que exija pouca manutenção, que não vai dar muito trabalho para vocês. Eu vou explicar tudo direitinho, passo a passo como fazer. É simples, é fácil e qualquer um consegue fazer. Para fazer uma horta, a primeira coisa que vocês precisam é determinar que espaço vocês vão usar para isso, tá? O ideal é que os canteiros não sejam largos demais, então que você, estando do lado de fora, você alcance até a metade deles, porque aí você vai conseguir trabalhar de forma confortável, de um lado ou de outro. Se ele tiver contra uma parede, por exemplo, ele tem que ser mais estreito que isso, porque aqui eu não alcanço até lá no final, certo? Então, vocês vão precisar determinar isso e também determinar o tipo de canteiro que vocês vão fazer, como é que vocês vão preparar ele. Existem várias formas de fazer, tá? A forma como nós fazemos aqui é uma forma que a gente não fica cavocando e virando a terra, tá? A gente só usa essa ferramenta aqui, que é um garfo, para soltar a terra, certo? A gente crava ele no solo, conforme vocês estão vendo aí nas imagens, e vai soltando a terra, mas sem revirar completamente, tá? Porque a gente não quer trazer as camadas mais profundas para cima. Isso na nossa forma de entender, é importante para a gente preservar aí os micro-organismos do solo, que são os responsáveis pela fertilidade do nosso solo. Cada um vai ter uma condição de solo onde vai cultivar, né? No nosso caso aqui é cheio de pedras, então primeiro a gente precisa tirar as pedras, delimitar o local, porque senão as pedras voltam a cair dentro do canteiro. Então é por isso que a gente coloca essas tábuas todas, né? Além do que a gente tem uma cachorrinha, isso evita que ela entre nos canteiros, enfim, várias questões. Mas tudo a gente faz reaproveitando os materiais que a gente tem. Isso é o ideal, que você reaproveite tudo que você tiver aí de fácil acesso. Pode ser tábuas, pode ser como aqui no exemplo ao redor do nosso pé de jabuticaba, que a gente fez a delimitação com tronquinhos mesmo de árvore, né? O que vocês tiverem, o que vocês conseguirem, às vezes aí até das podas das cidades, né? As podas urbanas, dá para aproveitar bastante desses materiais. Agora aqui, a gente coloca sempre, o ideal seria colocar aqui sobre esse formato de solo como a gente fez, a compostagem, o resíduo da compostagem, né? Uma compostagem já pronta, preparada, porque ela vai agregar matéria orgânica. E a matéria orgânica é que vai deixar o solo mais solto, mais aerado, porque da forma como a gente descompactou, ou mesmo que a gente revirasse todo ele, dali 2, 3 chuvas depois, esse solo já ia estar todo compactado de volta. O que impede que isso aconteça é a matéria orgânica. No nosso caso, a gente ainda não tem compostagem pronta, aqui suficiente, a gente está há pouco tempo nessa casa, então a gente precisa comprar. A gente tem comprado substrato, né? Aqueles substratos de sacos mesmo. E a gente vai usar ele para fazer esse trabalho de agregar matéria orgânica. Mas, como isso aqui é fundo, certo? Iria muito substrato para encher isso tudo. Então, o que a gente pode fazer, e que vocês podem fazer também, se vocês decidirem cultivar nesses formatos que elevam um pouquinho o canteiro do chão, né? É usar galhos finos, folhas secas, o que vocês tiverem desse tipo de material, a gente pode fazer uma camada por baixo e aí coloca o substrato por cima. Quem faz horta em casa acaba reaproveitando quase tudo. Isso aqui são restos de poda que a gente deixou secar. E agora que está completamente seco, a gente pode usar no fundo dos nossos canteiros. E isso aqui com o tempo vai decompor e também vai virar matéria orgânica aí que vai ajudar nosso solo. Fizemos aqui essa camada então, com esses galinhos finos e secos. Se a gente tivesse folhas secas, folha de árvore,
a gente faria uma camada aqui por cima antes de pôr o substrato. Mas nós não temos, então a gente vai passar direto para a parte do substrato agora, tá certo? Vamos lá. Esse substrato que, como eu falei, se vocês tiverem compostagem caseira, melhor ainda. Pode utilizar a compostagem. Aí não tem a necessidade de adquirir substrato. Bom, esse último saco que a gente espalhou aqui era humus de minhoca. Então é o que vai ter de adubação para esse nosso canteiro. O ideal seria ter um pouco mais, mas a gente não tinha maior quantidade e também não temos esterco dessa vez, então é isso. Vai ser com humus a adubação. Então tem substrato e tem o humus, a gente já deu uma misturadinha. E agora a gente vai cobrir, fazer a cobertura desse canteiro. A gente sempre usa sobre os canteiros, né? Vocês podem ver ali na jabuticaba, por exemplo, né? Fazer a cobertura seca, né? E aqui a gente mais gosta de usar é a grama seca, tá? Pra horta é a que tem funcionado melhor pra nós. Isso porque nós temos gatos e a gente descobriu que os nossos gatos não costumam cavar onde tem a grama seca. Então eles vão cavar se tiver algum lugar com terra descoberta, lá eles vão cavar fazer as necessidades deles. Mas onde tem a grama seca, não. Agora, já quando a gente usa serragem ou triturado de galhos, né? Que é uma alternativa para fazer esse tipo de cobertura. Só que no nosso caso que temos gatos, nesse tipo de cobertura eles cavam também. Então a gente sempre faz, nem que seja a última camada por cima, com a grama seca. Essa aqui ainda não tá completamente seca, né? Tá até no carrinho, a gente cortou ontem. Mas verde mesmo a gente pode pôr ali, ela vai secar sobre o canteiro também. Então, o que a gente vai fazer agora é uma camada grossa de cobertura com essa grama aqui. Ó, pessoal, a quantia que precisa pôr dessa cobertura seca é uma quantia grossa, um tanto assim pelo menos, ó, pra vocês terem uma ideia. A gente fez aqui a cobertura desse canteiro e aproveitando que ainda sobrou no carrinho, eu já vou repor em outros canteiros, porque isso aqui é algo que você precisa ir repondo com o passar do tempo. Ela vai diminuindo de tamanho, vai desmanchando, vai virando matéria orgânica, né? E ela vai decompondo e nutrindo o solo. Então a gente precisa estar sempre agregando mais. Então esse tanto que sobrou eu vou colocar em outros canteiros também. Oi pessoal, boa tarde de novo. Passou aí de ontem para hoje. Ontem não deu tempo da gente terminar. Mas vamos lá. Nosso canteirinho tá preparado. Nossas mudinhas já estão aqui separadas. Algumas, como a berinjela, pimentão, foi a gente que fez. Outras a gente comprou pronto, porque nós estamos tendo dificuldade aqui com as nossas mudas. Não tá indo bem. Tem algum bichinho que come elas, então inclusive vou plantar aqui uma quantia maior do que a gente realmente vai precisar, porque a gente precisa contar que nem todas vão vingar, né? Mas antes de começar a plantar, eu tava aqui pensando e lembrando que na gravação que a gente fez ontem, enfim, eu não expliquei direito. A questão de como a gente pode ter a nossa horta com menos trabalho. Por quê? Nossa vida é corrida, né? Ninguém tem tempo sobrando, então tudo que a gente puder evitar de trabalho, a gente precisa pensar nisso. A cobertura, ontem eu mencionei a questão dos gatos, mas elas têm a serventia também de não deixar crescer mato, certo? Então essa cobertura seca grossa que a gente coloca em cima dos canteiros é boa também para os micro-organismos da terra, para ter ali um ambiente mais úmido, mas ela é muito útil no sentido de não nascer mato, tá? Então aonde a gente vai plantar, a gente afasta e planta só naquele lugarzinho e o restante fica coberto. Então até nasce um matinho ou outro, mas é bem menos. E no vão entre os canteiros, né, nos caminhos da horta, a gente faz as camadas com papelão. E no nosso caso cobrimos com pedrinha, porque é o que a gente tem aqui. Mas sobre essas camadas de papelão, vocês podem colocar triturado, por exemplo, de madeira, que com o tempo vai decompor e virar um adubo, né? Ou até colocar substrato por cima ou compostagem e plantar grama, por exemplo, se vocês quiserem ter os caminhos com grama no meio da horta. Também é uma alternativa para vocês poderem ter aí tudo ajeitadinho e não ter tanto mato nascendo e tanto trabalho para ficar limpando a horta, né? Mas chega de falação e vamos plantar.
As plantas maiores, como é o caso da berinjela, por exemplo, tomates, a gente tem a opção de fazer as mudinhas não em sementeiras pequenas, né? Mas assim como a gente fez essas aqui, em vasinhos maiores, onde a gente coloca mais de uma semente, né? Coloca várias e depois, mas coloca um pouco espalhadinho, para que depois a gente consiga, aí, com a ajuda de uma colher, por exemplo, poder tirar, separar as mudinhas, né? Então aqui a gente vai plantar uma berinjela. A berinjela é uma planta que fica grande, né? De grande porte. Então o que eu vou fazer? Eu vou plantar ela no canto do canteiro. Ela tá aqui perto das bordas dele, porque como ela vai crescer, para ela não cobrir as outras plantas. Eu tô plantando ela no lado leste do canteiro. Isso porque o sol daqui para frente a gente vai ter a inclinação de inverno, né? Então cada vez ele corre mais por ali assim. E aí, dessa forma, se eu plantasse uma planta alta lá, quando o sol tá ali, ela ia ficar fazendo sombra em cima das outras. Então numa época em que já ia pegar pouco sol na horta, as plantinhas ao redor dela iam receber menos sol ainda. Então fazendo isso, plantando as plantas maiores na posição leste e nas bordas do canteiro, a gente faz com que as outras recebam mais sol, certo? Então as menorzinhas, alface, rúcula, essas plantinhas menores, a gente coloca para o outro lado, para o lado que vai receber mais sol. Olha aí como é que tá ficando. E aí, Bruno? Como é que tá indo aí na plantação? Fazer uma plantação agora de beterraba. Isso aí. Tá tendo para ter bastante diversidade aqui nessa horta. É, beterraba é algo que a gente gosta bastante na salada sempre, né? Uhum. Isso aí, estamos fazendo uma plantaçãozinha aí. Tinha tempo que a gente não plantava beterraba. As que a gente tinha ali, plantamos bem no início, quando a gente chegou aqui, né? Sim. E aí depois que a gente comeu tudo, passou esse verão todinho, a gente não plantou mais. É. E agora nesse canteiro aqui, como a gente tá fazendo esse canteiro novo, Sim. vamos plantar novamente beterraba, que eu acho que tá na época certa, né? Sim, agora sim, porque a beterraba não vai tão bem assim no calor, né? Então agora ainda tá calor, mas daqui pra frente é pra, teoricamente, refrescar um pouco. Então acredito que já começa a ir bem as beterrabas. É isso aí. Beterraba, alface. Então tem bastante coisa agora pra plantar aí, né? Isso aí, vamos recomeçar tudo, né? Porque o que seria a nossa colheita de verão, né? A gente quase não teve nada, porque os tomates não deram certo, as berinjelas não deram certo, as abobrinhas não deram certo, né? Então, pimentão também, enfim. Estamos plantando tudo de novo agora. Vamos ver se agora berinjela, pimentão, se isso aí vai dar certo. Vamos testar. Oi de novo. Já se passaram 3 dias desde que a gente fez o plantio aqui, o transplante, no caso das nossas mudinhas. Naquele dia não deu tempo de concluir o vídeo porque ficou escuro, depois não deu certo nos dias seguintes, então estamos voltando hoje aí, que é um sábado. Tá aí nossas mudinhas, estão algumas bonitas, outras não tanto. Teve algumas ali na ponta já que morreram, umas 3 ali pelo menos que eu vi que sumiram, né? Não sei se morreram ou se algum bichinho comeu. A gente tem aqui grilo que tá comendo, tem, enfim. A gente planta mais também para isso, né? Para que os bichinhos vão comer algumas e tudo bem. A gente vai e replanta outras depois no lugar. Bom, o que eu queria mostrar para vocês sobre esse tipo de plantio que a gente faz, que eu acho que eu acabei não falando ainda, tá nos vídeos do começo lá do canal, mas para vocês não terem que voltar até lá. A gente planta bem próximo. Vocês estão observando aqui que tá bem pertinho uma planta da outra. Se você for olhar uma plantação comercial, eles não plantam tão junto assim, certo? Isso é porque a gente vai colhendo aos poucos, conforme as folhinhas vão crescendo, o alface, por exemplo, a gente vai colhendo as folhas de fora, a gente não espera o pé ficar grandão e colher o pé inteiro, tá? Então, com isso, a gente precisa plantar uma quantidade menor de pés de alface e, ao mesmo tempo, com um espaço como esse, que tem 2 metros por 1. Olha quanta variedade e quanta quantidade a gente está conseguindo plantar aqui. Porque a gente faz dessa forma, plantando adensado, né, plantando mais junto,
e colhendo de pouquinho em pouquinho. Aqui, ao mesmo tempo, temos uma planta que vai ficar bem maior, que é uma abobrinha, certo? Ela vai ocupar todo esse espaço. Eu plantei ela no cantinho porque ela também vai para fora do canteiro, né? Ela vai ficar uma rodinha aqui. Essa parte aqui, ela vai ocupar no futuro, daqui uns 3 meses, por aí. Até lá, eu já vou ter colhido a maioria dessas plantinhas que eu coloquei aqui, com exceção das beterrabas que estão mais no canto, porque daí eu deixo as folhas da beterraba para fora e consigo ainda manter beterraba e abobrinha convivendo. Mas o alface, agrião, eu já vou ter colhido. E agora a gente vai lá para ver a parte do plantio, como que a gente pode fazer aí uma horta em vasos. Algumas ideias para vocês poderem pensar e de repente quem não tem um espaço de chão, né, para fazer canteiro, tem só piso, enfim, vamos ver como é que dá para fazer em vaso. Bom, gente, a gente pode, tudo que a gente planta na terra, a gente também pode plantar em vasos, só vai depender do tamanho do vaso, né? Cada tipo de planta precisa de um tamanho de vaso diferente. Eu aqui acabo, até por ter espaço para plantar na terra, eu acabo plantando em vaso mais a parte de aromáticas, temperos, né? Que são aquelas que a gente não usa assim em tanta quantidade e que eu gosto de ir de vez em quando espalhando pelo meio da horta. Então, porque elas ajudam, né? Também no controle aí dos bichinhos, polinizadores, né? O cheiro delas atrai ou afasta alguns tipos de insetos. Então, de vez em quando, eu gosto de poder pegar um vaso e levar no meio de um canteiro que tá tendo algum problema, sabe? Então, ele me permite esse tipo de versatilidade, vamos dizer assim, de mobilidade. Então, eu planto bastante as aromáticas em vasos. Mas, você pode plantar qualquer tipo de planta, caso você não tenha outro espaço. Só vai variar o tamanho do vaso. Então, por exemplo, a gente vai fazer um vaso aqui, uma camadinha de drenagem no fundo, só para evitar que acabe entupindo, né, os buraquinhos. Eu uso carvão, gosto de usar o carvão no fundo porque o carvão é leve, né? Você pode usar pedra brita, você pode usar caco de telha, você pode usar argila expandida, que também é leve, mas daí tem que comprar, né? Enfim, carvão acaba sendo mais prático às vezes. E ele também já serve de adubo. Aí por cima, para servir como uma espécie de manta de drenagem, dá pra gente usar aqueles saquinhos de filtro de café, se você tiver. Eu não tenho hoje, então eu faço com a própria grama seca, com um substrato que eu já deixei preparado aqui com humus de minhoca. Então, o substrato é a nossa terra e o humus de minhoca é o adubo. O vaso ele vai ficar bem solto, então é bom a gente dar uma socadinha nele. Se for um vaso grande como esses aqui, você não vai conseguir fazer isso. Aí você pega e bate ele no chão bem de leve. É só para a terra assentar. Aqui eu vou usar umas mudinhas que a gente mesmo fez, né? Eu vou colocar aqui umas mudas de coentro. Mas vocês podem, como a gente fez para plantar ali nos canteiros, né? Aquelas mudas que a gente usou nos canteiros foram mudas que nós compramos. Você não precisa do tempo de espera do crescimento, você ganha tempo quando você já encontra ela para comprar. É que aqui nessa região, coentro, por exemplo, é uma que eu não encontro nunca, que o povo não tem costume de comer coentro aqui não. Aquelas diferentes a gente tem que fazer em casa, né? Feito o plantio, também nos vasos a gente faz a nossa camadinha de cobertura. E na sequência eu vou mostrar uns vasos maiores para vocês também terem uma ideia a mais. Existem vasos maiores que vocês podem comprar prontos, como a gente tem, por exemplo, aqui esse vaso onde eu tenho plantados esse aspargo, né? Espero que talvez essa primavera a gente até consiga já colher aspargos. Isso porque a gente trouxe ele da nossa outra casa, ele já estava plantado num vasinho menor lá, aí veio para cá, passamos para um vaso maior. Então essa é uma alternativa de vasos comprados baratos, porque são vasos para mudas, mas eles duram muito tempo. Eu já tenho isso aqui faz uns 2, 3 anos, ele dura muito. Mas outra alternativa que também é bastante durável é você usar sacos de ração, saco de ração de cachorro, de gato. Ele é um material bem grosso e vale muito a pena, principalmente esses, se você achar esses que são tipo cor de alumínio assim, eles são muito bons, eles duram muito, muito, muito tempo mesmo. Então eu não recomendo usar, eu vejo o pessoal usando esses sacos de lixo, sacolinha, né? Elas desmancham muito rápido. Então eu acho, pra mim, né, não compensa. Mas os sacos de ração valem muito a pena, eles duram muito. E aqui, por exemplo, são sacos de ração de 15 quilos, mas que aqui dentro a quantidade que eu coloquei seria de uns 15 litros de terra, como se fosse um vaso de 15 litros.
Mas se eu quiser, eu posso desenrolar aqui e fazer dele um vaso mais fundo. Então ele é bem interessante. E aqui o que eu vou fazer, nesses aqui eu vou plantar batata, ó. Batatinha, que eu deixei ela brotar, né? Aqui a terra eu já deixei preparada no vasinho, no saquinho. E eu vou colocar nossa batata, ó, as minhoquinhas andando já ali dentro. Já tava uns dias preparado isso daqui. Você coloca a batata lá no fundo, cobre ela com uma camadinha de terra. Inclusive a gente cobre com essa camada aqui de palha seca também. Então, se tiver alguma batata aí na sua casa que você vê que tá ficando esverdeada, que não é boa para consumir, dizem que não é, né? Que ela produz alguma toxicidade. Aí você pode pegar e fazer isso, ó. Deixa ela brotar e planta ela. É um vídeo para incentivar vocês a fazerem hortas aí na casa de vocês. A gente chegou aqui nessa casa fazem aí uns 9, 10 meses. Não fiz a conta certa, é mais ou menos isso. Quando a gente chegou não tinha nada. Então a gente tá aos poucos implantando aí os canteiros. E tem uma parte aqui, que é essa parte onde é que a gente tá agora, que ela é toda de piso. Então aqui a gente não vai, não, né? Óbvio, não dá pra fazer canteiro. Mas aqui eu vou ir fazendo aos poucos uma horta de vasos para poder inspirar aí quem não tem um espaço de terra para plantar, né? Então a gente pode sim ter muita variedade de cultivos de hortaliças, de flores, porque flores também são muito importantes, nesses espacinhos, que às vezes são uma varanda, uma laje, uma calçada de frente de casa, né? Para quem não tiver canteiro, espaço de canteiro. Quem tem, também recomendo. No canteiro as plantas crescem maiores, tá? Então o vaso, sim, ele limita o crescimento. Mas é uma alternativa para não ficar sem plantar. E principalmente isso aqui, ó, gente. Colocar a mão na terra traz pra gente uma sensação de bem-estar tão grande que não tem preço. Então você cuidar das plantas, pode ser que às vezes não dá certo, que você perde e tem que começar de novo, enfim. Faz parte. Nem sempre tudo dá certo na vida, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Também é uma forma da gente aprender a lidar com as frustrações. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Meus gatos começaram a brigar ali do lado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se você ainda não deixou. Se inscreva se não for inscrito. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!